Quando você pensa no seu relacionamento com Deus, o que te vem à mente? Você é um servo ou você é um amigo? Você usufrui da intimidade de um amigo ou você obedece apenas como um servo obedece ao seu Senhor? O Evangelho de João, capítulo 15, verso 15, nos traz algo interessante sobre essa diferença entre ser um servo e ser um amigo. Diz assim a palavra: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus faz uma separação muito clara aqui entre ser servo e ser amigo. Um servo, ele apenas obedece por obrigação. Ele não conhece os propósitos do seu Senhor, ele apenas recebe uma ordem e ele vai cumprir essa ordem. E às vezes no nosso relacionamento com Deus, na nossa caminhada com Deus, a gente se comporta apenas como servos, como pessoas que têm por obrigação obedecer aquilo que Deus fala, obedecer aquilo que a Bíblia fala, obedecer alguns princípios que foram criados e que determinam a nossa caminhada e o nosso padrão moral e ético diante de Deus. Mas a gente não consegue experimentar e usufruir da intimidade que Deus tem reservado para cada um de nós. Um amigo, por sua vez, o próprio Jesus diz que ele se torna amigo quando ele faz aquilo que o Senhor manda, mas principalmente quando ele consegue entender os propósitos do seu Senhor. Ele não obedece apenas por obedecer. Ele não serve apenas por servir, mas ele entende o propósito. Ele conhece o propósito. Ele sabe que a tarefa que ele está desempenhando, ela vai desencadear numa série de coisas que trarão glória e honra ao nome do Senhor, e ele entende que ele precisa desempenhar essas tarefas não por obrigação, mas porque ele ama o seu Senhor, porque ele ama o seu Deus, e ele quer fazer parte dos planos de Deus. Pensando nisso, eu olho para a vida de Moisés, alguém que foi chamado para libertar o povo do Egito, para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Deus chama Moisés, Deus se revela a Moisés, Deus revela os seus planos a Moisés. Poderia ser mais uma missão na vida de Moisés. Moisés poderia ser apenas alguém que Deus chamou para cumprir um propósito. Mas quando você vai olhar para a história de Moisés, quando você vai ver a caminhada de Moisés e o relacionamento de Moisés, você lê nas Escrituras e você percebe que Moisés desfrutava de um nível de intimidade com Deus que poucas pessoas conseguiram desfrutar. Moisés, ele não só obedeceu a Deus por ser um servo, mas Deus fez com que Moisés entendesse e compreendesse os seus planos. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Deus revelava os seus planos para Moisés, Deus revelava a sua intimidade para Moisés, a ponto de Moisés ter um relacionamento de amizade com Deus. Moisés não apenas servia, Moisés era um amigo de Deus. No Salmo 25, verso 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você já parou para pensar na possibilidade de ser íntimo de Deus, de ser amigo de Deus, de se relacionar com Deus a tal ponto de Deus trazer a revelação dos planos, dos projetos, dos propósitos dele ao seu coração e te fazer participante desses planos, não por obrigação, mas porque você é amigo dele, compreendeu os planos dele, ama a ele e ama o seu relacionamento com ele? Você já parou para pensar na possibilidade de orar a Deus e receber de Deus palavras no seu coração, ministrações de Deus no seu coração, como um amigo revela o que está no coração a outro amigo? É isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Deus deseja se revelar a mim e a você. Deus deseja revelar a intimidade do coração dele para aqueles que o temem, para aqueles que estão dispostos a buscar a sua presença. E nessa manhã eu quero convidar você a sair da esfera de servo
e entrar no nível de intimidade de um amigo de Deus. Deus te chama para ser amigo dele. E é isso que eu quero deixar para você nessa manhã. Saia dessa condição de servo. Saia dessa condição de alguém que apenas obedece a Deus por obrigação e entre num nível de intimidade maior. Entre num nível de intimidade de um amigo, de alguém que conhece os planos, de alguém que entende os planos, de alguém que cumpre os planos por amor. Deus te abençoe. Eu sou o Tony, dirigente da Igreja Evangélica O Brasil para Cristo em Conselheiro Paulino, e deixo essa palavra nessa manhã para sua meditação. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.